Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 20 de janeiro de 2026. Cinema Preview: Robôs que namoram e matam para o século XXI. Veja Profecias, parte 1. Futurologia é um exercício sobre o qual a arte se debruça com frequência e, no cinema, os primeiros anos do século XXI foram cenário fértil para previsões. A virada do milênio e as mudanças tecnológicas aceleradas inspiraram cineastas e roteiristas a pensar como estaria a sociedade hoje. Com o encerramento deste primeiro quarto de século XXI, outro exercício interessante é observar onde a arte acertou e onde errou, deixando suas invenções para o campo da ficção científica. E se o grande tema de 2025 foi a inteligência artificial, nos filmes ela já é personagem há muito tempo. Talvez o retrato mais óbvio dessa tecnologia nas telonas tenha sido feito por Steven Spielberg na virada do milênio, com AI, inteligência artificial. Ao continuar o trabalho de Stanley Kubrick, que morreu antes de realizar o filme, o cineasta pensa uma sociedade acostumada com robôs domésticos e já maltratada pela crise do clima. É uma continuidade lógica dos anos 1990, quando o roteiro foi concebido, mas que não se concretizou. Por mais que a tecnologia esteja presente em vários cantos do lar e que o aumento do nível dos oceanos seja um problema, ainda não convivemos com robôs que se passam por humanos ou cidades que desapareceram nos mares. Outro clássico da ficção científica, concebido novamente por Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço, também achou que as máquinas estariam mais avançadas no início do século. Um dos grandes vilões da história do cinema, HAL 9000, é inteligente e persuasivo. Sua autonomia, porém, vai muito além da realidade, e o transforma em homicida. Por sorte, ChatGPT e companhia não adquiriram essa habilidade. Mais preciso foi Spike Jonze em ela. No longa, ambientado em 2025, Joaquim Fênix se apaixona por uma inteligência artificial que toma a voz de Scarlett Johansson. No mundo real, já vemos relacionamentos entre máquinas e humanos acontecendo e trazendo preocupações. Em dezembro, uma japonesa fez uma festa de casamento para trocar alianças com um chatbot e ganhou a internet. De vestido de noiva e óculos de realidade virtual, ela subiu ao altar, mesmo que aquilo não tivesse validade legal, para ilustrar o que algumas pesquisas já indicam: vínculos afetivos e íntimos com inteligências artificiais estão cada vez mais frequentes. Na Revista Espírita de maio de 1864, Allan Kardec aborda o assunto. Como é possível o conhecimento do futuro? Compreende-se as previsões dos acontecimentos que são consequência do estado presente, mas não dos que nenhuma relação tem com eles, e, ainda menos, dos que são atribuídos ao acaso. Diz-se que as coisas futuras não existem, que ainda estão no nada, então como saber se acontecerão? Contudo, são muito numerosos os exemplos de predições realizadas, de onde concluir-se que aí se passa um fenômeno cuja chave não se tem, pois não há efeito sem causa. Essa causa, que tentaremos achar, ainda é o Espiritismo, ele próprio também chave de tantos mistérios, que Lula fornecerá e que, além disso, mostrar-nos-á que o próprio fato das predições não se afasta das leis naturais. Como comparação, tomemos um exemplo nas coisas usuais, e que auxiliará a compreender o princípio que teremos de desenvolver. Suponhamos um homem colocado no alto de uma montanha, considerando a vasta extensão da planície. Nessa situação, pouco será o espaço de uma légua, e facilmente poderá ele abarcar de um golpe de vista todos os acidentes do terreno, do começo ao fim da estrada. O viajante que por primeira vez percorre essa estrada sabe que caminhando chegará ao fim. Isto é simples previsão da consequência de sua marcha.
Mas os acidentes do terreno, as subidas e descidas, os riachos a transpor, as matas a atravessar, os precipícios onde pode cair, os ladrões postados para o assalto, as hospedarias onde poderá descansar, tudo isto independe de sua pessoa. Para ele, o futuro é desconhecido, porque sua vista não vai além do pequeno círculo que o envolve. Quanto à duração, média pelo tempo consumido em percorrer o caminho. Tirai-lhe os pontos de referência e apaga-se a duração. Para o homem que está na montanha e que acompanha o viajante com o olhar, tudo isto é presente. Suponhamos que esse homem desça até o viajante que lhe diga: em tal momento encontrareis tal coisa, sereis atacado e socorrido. Ele predirá o futuro. Para o viajante, isto é o futuro. Para o homem da montanha é o presente. Agora, se sairmos do círculo das coisas puramente materiais e, por pensamento, entrarmos no domínio da vida espiritual, veremos esse fenômeno reproduzir-se em escala muito maior. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e tempo não existem para eles. Entretanto, a extensão e a penetração de sua vista são proporcionais à sua depuração e à sua elevação na hierarquia espiritual. Em relação aos espíritos inferiores, eles são como um homem munido de poderoso telescópio, ao lado de outros que observam a olho nu. Nestes últimos a vista é circunscrita, não só porque dificilmente podem afastar-se do globo a que estão ligados, mas porque a grosseria de seu perispírito vela as coisas afastadas, como faz a névoa em relação aos olhos do corpo. Compreende-se, pois, que conforme o grau de perfeição, um espírito possa abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos, e até de muitos milhares de anos, pois o que é um século em comparação com a eternidade? Diante dele os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente, como os incidentes da estrada do viajante. Ele vê simultaneamente o começo e o fim do período. Todos os acontecimentos que nesse período são o futuro para o homem da terra, para ele são o presente. Poderia ele, pois, vir dizer-nos com certeza: tal coisa acontecerá em tal época, porque ele vê essa coisa, assim como o homem da montanha vê o que espera o viajor na estrada. Se ele não diz, é porque o conhecimento do futuro seria nocivo ao homem. Ele entravaria o seu livre-arbítrio, paralisá-lo-ia no trabalho que deve realizar para o seu progresso. O bem e o mal que o esperam lhe são desconhecidos a título de provação. Se uma tal faculdade, mesmo restrita, pode estar nos atributos da criatura, a que grau de poder deve ela elevar-se no Criador, que abarca o infinito? Para ele o tempo não existe, o começo e o fim do mundo são o presente. Nesse imenso panorama, que é a duração da vida de um homem, de uma geração, de um povo. Contudo, como o homem deve concorrer para o progresso geral, e certos acontecimentos devem resultar de sua cooperação, em certos casos pode ser útil que pressinta esses acontecimentos, a fim de lhes preparar o caminho e estar pronto para agir quando chegar o momento. Eis porque, às vezes, Deus permite seja levantada a ponta do véu, mas é sempre com um fim útil, e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. Assim, essa missão pode ser dada, não a todos os espíritos, pois alguns não conhecem o futuro melhor que os homens, mas a alguns espíritos suficientemente adiantados para isto. Ora, convém ressaltar que essas espécies de revelações sempre são feitas espontaneamente, e jamais, ou pelo menos muito raramente, em resposta a uma pergunta direta. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de janeiro de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.